Aqui vir e aqui estar, precisamente a 15 dias da jubilação, é como que o revisitar por uma última vez, em plenitude, um local onde se foi muito feliz e reencontrar um dos grandes modelos da formação como estudante de Direito. O Sr. Professor Dr. Paulo Piticunha foi e é herdeiro de uma notável linhagem jurídica forense através de seu avô, bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Pedro Pita, e no magistério universitário através de seu pai, o Sr. Professor Dr. Paulo Cunha, que um dia o icónico Dr. Manuel de Andrade teria qualificado de o mais brilhante orador que jamais ouvira na sua vida. E além de tudo isso, e também por causa disso, soube sempre ser um exemplo de carreira fulgurante. Fulgurante como aluno, fulgurante como assistente, fulgurante como professor. Dotado de uma inteligência invulgar, de um rasgo na exposição, de uma velocidade nas ideias, de uma temível rapidez argumentativa, pioneiro em domínios monetários, internacionais e em especial europeus, na viragem académica dos anos 50 a 70, o Sr. Professor Dr. Paulo Piticunha marcou gerações e gerações de alunos e outros ouvintes, ao mesmo tempo que integrava um núcleo entusiástico de defensores da autonomia curricular do então chamado Direito Comunitário na sua e nossa Faculdade de Direito. E, no entanto, só à terceira votação, o Conselho Científico renunciou à visão saviniana dos ramos do direito e se curvou perante essa singela evidência que era a de um direito, ao menos na sua dimensão institucional, novo, porque a realidade a que respeitava nova era relativamente aos idos do século XIX. Foi durante décadas um apaixonado defensor da integração europeia de Portugal, garantia de democracia política, económica e social. Juntos estivemos em primeiras delegações a Bruxelas das academias portuguesas, no início de 1975, e da mesma instituição partidária cerca de um ano depois. Fundou ou ajudou a fundar praticamente todos os movimentos pró-europeus no nosso país nos anos 70 e 80. Nesses tempos, a grande querela cá dentro era a que apartava os europeístas, defensores de uma Constituição de conteúdo análogo ao das Constituições dos Estados comunitários, e os que defendiam fórmulas diversas, mais próximas da gênese revolucionária da democracia portuguesa. Ora, esse debate, iniciado durante a Revolução, prosseguiria até e durante a revisão constitucional de 1982 e até e durante a revisão constitucional de 1989. Ou seja, até aos anos 90, o nosso autor de hoje integrou um bloco doutrinário e político que cobria socialismo e social-democracia europeístas, liberalismo e democracia cristã, e, por arrastamento, alguns setores conservadores conexos. Do outro lado, ficavam os socialismos independentes ou críticos quanto à integração europeia, o comunismo e outras formulações de esquerda marxista eurocéticas. E, pontualmente, numa convergência objetiva,
algumas circunscritas posições de afirmação também eurocética da nação portuguesa, na linha de uma visão transatlântica e transcontinental legatária da linhagem do Império. Ao longo das décadas em apreço, o Sr. Professor Dr. Paulo Piticunha foi sedimentando uma orientação europeia e mesmo europeísta, mas nunca federalista, ou mesmo politicamente integracionista. Nos anos 90, o contexto mudou. Com a criação da União Europeia e a integração monetária, o processo seguiu um trilho que o europeu e europeísta das acaloradas discussões revolucionárias e pós-revolucionárias já não podia nem queria acompanhar. Ao eurovoluntarismo do novo tempo, que iria até ao início do século XXI, oporia, num tom crescentemente incisivo, as suas razões e as suas previsões muito críticas. E os alargamentos ocorridos, bem como todos os passos integracionistas surgidos, das finanças à segurança e à defesa, só acentuariam as suas reticências. No entretanto, o bloco europeísta dos anos 70 e 80 assumira, quase todo ele, o eurovoluntarismo. E o bloco oposto, tendo de aceitar, embora contrafeito, a União Europeia como dado de facto, persistia ou acentuava a sua postura crítica e cética aos acelerados avanços sonhados ou delineados. E o nosso mestre, aos poucos, ia criando um espaço próprio que viria a ganhar aliados, o espaço dos europeus e europeístas, mas anti-eurovoluntarismo e anti-eurovoluntaristas. A miúde convergia mesmo nas análises e conclusões, que não nos pressupostos, com os eurocríticos ou eurocéticos, adversários de outros tempos. Eis como, concordando embora com várias das preocupações e admirando sempre a inteligência das observações analíticas, senti progressivamente, suavemente, afastarem-se os nossos caminhos. O mestre eurocrítico, mesmo se europeu, de raiz. O antigo aluno eurodeterminado, mesmo se consciente das muitas fragilidades europeias. Um vendo de fora, escalpelizando. O outro vendo de dentro, às vezes vendo até realidades que de fora se não veem, mas tendo de tomar decisões. A eterna diferença entre analisar sem a obrigação de decidir e decidir com o ónus que a análise pura diretamente não acarreta. A obra que hoje é lançada pela incansável, pela louvável Associação Académica da nossa escola, chama-se A Europa em Tempo de Incerteza. Ensaios sobre a crise do projeto europeu. Nela se fala do Tratado de Lisboa, das chamadas políticas de austeridade, da União Monetária, do Imposto Único, do IRS, do dito declínio do projeto europeu e da saída do euro, do conceito de União Ibérica, do Brexit e suas decorrências, do avanço do populismo, do keynesianismo 40 anos depois, do Mercosul, da Zona Franca e Europa, dos fatores de incerteza destes dias. Tudo tem a ver com tudo. Mas nesse tudo há prosas mais específicas, como as que recaem sobre matérias tributárias ou de políticas económicas keynesianas, e outras, a maioria esmagadora, essencialmente ligadas à União Europeia e, em especial, ao seu devir no século atual.
Tomando estas como centro de leitura, nelas deparamos com observações muito inteligentes, muito informadas e incontroversas, até porque presas aos factos vividos. Assim, o voluntarismo de muitos dos passos dados, a frequência de passos dados longe dos cidadãos, a incompreensão europeia da evolução da Federação Russa, a desatenção na União Europeia perante outros continentes, e aqui eu acrescentaria a África, a impreparação da União Monetária para crises como as experimentadas, várias das causas apontadas aos chamados populismos em crescimento, uma boa parte das invocadas razões do Brexit, múltiplos dos fatores de incerteza externos e internos que explicam tantos dos problemas europeus com que nos defrontamos. Isto é, tal como nos habituou em toda a sua sempre remoçada carreira intelectual e universitária, o Sr. Professor Dr. Paulo Piticunha prima pela acutilância, a inteligência, a capacidade analítica, tornando fácil a adesão de qualquer leitor a largo quinhão do diagnóstico que traça. Estimula mesmo a esse leitor o aditamento de observações, outras para além daquelas que versa, na explicação política da integração monetária após a reunificação alemã, na gênese dos chamados populismos, em que muitas outras causas confluíram, na compreensão do Brexit, matéria em que a causalidade é também mais complexa do que parece, na relação com os Estados Unidos da América, incompreensível se não se dissecar a recentíssima evolução política norte-americana. Mas a subtil diferença entre nós, de ponto de vista, é outra. É a que respeita à terapêutica. Ou talvez, ao fim e ao cabo, ainda possamos chegar um dia a um entendimento mínimo no essencial. Mas para já, a sensação é de alguma divergência. Porque, penso eu, com todos os seus pecados de construção, ainda longe de estarem espiados, a União Europeia é 1000 vezes preferível à pulverização europeia. Por muito que nela confluam o poderoso vizinho a leste e áreas de peso do grande aliado a oeste. Porque o pós-Brexit revelou uma união a saber unir-se e não a partir-se nesse ponto crucial, pensando na sobrevivência. Porque demonstrou ainda o erro de se pensar que o pôr em causa décadas de vida em conjunto é o mesmo que regressar a um tempo que já não volta e, portanto, minimizar os custos de querer romper, como fez o Reino Unido, pensando que podia, ao mesmo tempo, ter o bolo e comê-lo. Porque o mundo sem União Europeia e sem uma União Europeia forte fica muito mais desequilibrado e arriscado, e menos livre, plural e democrático, como acabou por reconhecer, mesmo na sua fase radical de retorno a ideais de juventude, o presidente Mário Soares. Porque isso, precisamente, entendem as maiores potências asiáticas, ao considerarem um fator de instabilização indesejável a debilitação europeia. E poderia prosseguir o arrazoado. Isto para concluir que, da minha perspectiva, há muito a rever, reponderar, corrigir, antecipar, recuperar de anos perdidos no percurso europeu. Muitíssimo. Como há muitíssimo a repensar sobre a democracia, numa era digital
instantânea, mediática, inorgânica, que inúmeras instituições clássicas já não conseguem acompanhar. Mas continuo a acreditar, e nisso confluo com o sensato realismo de tantos portugueses, que o mundo, a Europa e Portugal ficariam muito pior com a fragmentação, com o enfraquecimento, com o apagamento da Europa. Seria certamente fascinante para excepcionais digressões sociopolitológicas e económico-financeiras. Por mim, como cidadão, dispenso o prazer espiritual assim proporcionado, preferindo o caminho menos fascinante do comezinho reformismo europeu. Como Presidente da República, cabe-me garantir que o caminho percorrido não é desbaratado por um tal cenário. Que a obra hoje lançada, que atesta o gênio, sempre presente no grande professor e criador de uma escola na nossa escola, tenha servido para estas e muitas mais pistas de reflexão, é uma riqueza sua. Que o Sr. Professor Dr. Paulo Piti Cunha continue a recusar-se a uma reforma prematura e queira prosseguir a provocar-nos para estes e muitos mais debates, é a comprovação de um magistério excepcional, que só podemos agradecer todos, com a admiração que nunca deixamos de lhe votar. Muito obrigado, querido mestre.